Última mesa redonda do nosso primeiro Congresso Norte-Nordeste de Psicologia, e uma mesa que tem como título uma questão certamente geradora de profunda incerteza, angústia para muitos, que é: para onde vai a psicologia? Será que a gente foi muito... Eu me sinto à vontade de abrir essa mesa porque essa questão não foi proposta por a gente, pela comissão científica. Na realidade, essa atividade foi proposta pelo professor Ronald Arendt, né? Do Rio de Janeiro, mas infelizmente o professor Ronald foi atropelado. Foi. Atropelado literalmente mesmo, assim. Foi. Teve uma... Não, dizem, agora tem informação nova de que ele atropelou um carro. Ou seja, ele não sabia para onde ele ia. Mas estava pensando no Mas estava preocupado com o futuro da psicologia. A questão... Bom, mas não foi nada grave, mas ele está imobilizado, teve que fazer cirurgia no joelho, etc. E o professor Ronald não esteve. Mas, diante da proposta do professor Ronald, e vendo o caráter das reflexões que ele gostaria de trazer para essa mesa, nós, da comissão, convidamos dois debatedores, duas pessoas para discutir com o professor Ronald e com vocês esse destino, esses rumos da psicologia. Os debatedores estão aqui assumindo agora a função de apresentadores. Nós temos aqui o professor Oswaldo Yamamoto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E, exatamente como o rumo da psicologia a gente não sabe para onde vai, nós temos alguém do Rio Grande do Sul, que é o professor William Gomes. Então, norte e sul, para onde é que vai a psicologia? Vamos ver... Eram os 3 rios. Eram os 3 rios. Íamos reunir aqui os 3 rios de janeiro, os 3 rios do sul, do norte de janeiro. Né? Mas temos aqui, então, os 2 professores que vão... nos falar das suas reflexões e podemos então depois discutir. Então, com essa mesa também nós encerramos as atividades científicas, já porque as festas podem continuar aí, os encontros, a atividade científica do nosso primeiro encontro, né, Congresso Norte-Nordeste. Bom, William. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o grupo baiano que organizou esse belíssimo congresso. Estava comentando com a professora Marisa, nós que somos militantes de congressos há bastante tempo, estamos realmente encantados com a organização, com o entusiasmo, com a qualidade desse congresso. Vamos sair daqui com muita saudade, que foram tempos muito bons e muito bem aproveitados. Quero parabenizar ao professor Miguel, representante do Conselho, o professor Vigílio, da Comissão Científica, a professora Nádia, da presidência do Congresso, e certamente o Adriano, que era essa criatura que estava em todos os lugares ao mesmo tempo, dando para nós uma acolhida assim muito, muito carinhosa, muito, muito gentil. Parabéns então ao grupo baiano por essa grande demonstração do crescimento da psicologia do Brasil. E já estamos aqui nos preparando para o próximo. Já sei que já estou marcando a data. Avisa com antecedência que a gente vai voltar com muita alegria. Mas realmente essa mesa é uma mesa difícil.
porque andou sendo distribuído pela internet, algumas pessoas e algumas revistas publicaram, o que pessoas muito importantes disseram sobre o futuro. E, em geral, o que disseram foi equivocado. Então, se Bill Gates não conseguiu acertar o futuro dos computadores, se Santos Dumont não conseguiu acertar o futuro do avião, como é que nós, né, Yamamoto, vamos conseguir dizer alguma coisa sobre o futuro da psicologia? Bom, mas aí eu apelei para a fenomenologia. Eu apelei para a fenomenologia e para a simplicidade do modo fenomenológico de pensar. E assumi que uma maneira interessante de a gente começar esse debate é descrevendo exatamente o nosso momento atual no Brasil. E colocando a psicologia, digamos assim, como foco e o que acontece na psicologia, o que acontece no nosso país como fundo. Então vamos trabalhar nessa relação de o contexto nacional e o texto que seria a psicologia. Então eu destaco 3 aspectos que eu gostaria de começar a trabalhar. E o que vocês vão notar é que o meu raciocínio será todo ele triádico. Eu vou sempre de 3 em 3. Prestem atenção. As primeiras 3 coisas que eu quero marcar com vocês são: nós temos que ter uma clareza muito grande, e aí é um assunto complicadíssimo, da ordem econômica, social e política. E aí não só do Brasil, como de todo o contexto internacional. O segundo aspecto que a gente tem que considerar é a condição mediadora das políticas educacionais e das políticas de ciência e tecnologia. Marque bem essa palavra mediação. E aí então a gente vai para o campo profissional propriamente para considerar 3 forças muito importantes. Primeiro, as forças que produzem e distribuem o conhecimento. Produção e difusão de conhecimento. Segundo, as forças que regulam essa produção e essa difusão, tanto do ponto de vista interno de uma ciência e profissão, quanto do ponto de vista externo, que são as demandas e as regulações maiores. Com essas 3 perspectivas presentes, a gente pode brevemente aprofundar cada uma delas. Quando a gente vai para a ordem econômica, social e política, a gente encontra essa palavra do dia, que é a globalização. E aí eu posso ser breve, porque essa análise vem sendo feita nos jornais e muitas outras discussões, e a palavra mágica aqui é a palavra globalização. E o que nos assusta com a palavra globalização é o seguinte: primeiro, a globalização está sendo possível pelos avanços científicos tecnológicos, que nos colocou muito próximos uns dos outros e modificou as relações, as forças de mercado. Só que está acontecendo uma coisa muito interessante. Se a globalização amplia o poderio econômico, ela está muito associada com outro aspecto que no Brasil, para nós, é muito valioso. Nós estamos vivendo um momento onde se reafirma a cada dia a cidadania, os nossos direitos democráticos. Nós, hoje, escolhemos livremente os nossos dirigentes. E para as pessoas da minha geração, sabem o que é isso importante e quanto nós almejamos esse momento durante tantos anos. Só que está tendo uma coisa muito curiosa. Se eu tenho a liberdade de escolher o meu dirigente, o meu dirigente tem o seu espaço de soberania reduzido. Por quê? A ingerência econômica não mais está nas mãos do país. Ela está agora nas mãos das relações internacionais. E aí é um deslocamento muito interessante, porque o poder econômico sempre determinou o poder político. Só que esse poder econômico agora não é mais um poder econômico interno, é um poder econômico externo. E aí nós temos 2 lados. Nós temos, do lado democrático, dos direitos democráticos, nós temos a exaltação da cidadania
com todas as suas implicações, que eu vou detalhar daqui a pouco. Mas, pelo lado da globalização, o que nós temos ouvido e testemunhado é uma tremenda concentração de riqueza nas mãos de poucos. Haja visto o grande problema do desemprego que nos preocupa a todos. Bom, agora vamos ver então qual a consequência desse embate entre cidadania e globalização. Esse embate vai aparecer exatamente nos aspectos mediacionais das políticas de educação e das políticas de ciência e tecnologia. E aí a gente tem 4 palavrinhas muito conhecidas entre nós, que são, ora, educação, conhecimento, trabalho e emprego. Notem que eu estou saindo de uma análise bem geral e breve para colocar o pé no chão. Nessa sequência, educação, conhecimento, trabalho e emprego. Por quê? Porque se eu exalto a cidadania, e isso vem desde os primórdios do liberalismo político, curiosamente é o liberalismo político que leva à democracia e a um governo de representatividade, não o idealismo. O idealismo tem levado para sistemas fechados e policialescos. Mas na base dessa cidadania está o direito ao acesso ao conhecimento. E isso vai se refletir de muitas maneiras na política educacional. O que acontece? Se eu amplio a educação, se eu coloco a educação ao alcance de todos, qual a mudança que vai haver nas relações de trabalho e emprego por conta desse aumento de pessoas qualificadas? Vamos adiante. O que acontece dentro do campo da psicologia? E aqui eu vou começar, isso aqui vocês se cuidem, porque eu vou começar com 2 grandes tendências e depois eu vou desdobrar essas 2 tendências em 3, para cair na minha tríade novamente. A psicologia, ela se caracteriza por 2 grandes forças, por 2 grandes movimentos. De um lado a gente tem tendências aliadas aos movimentos científicos e às transformações tecnológicas, e de um outro lado nós temos as forças, as tendências que denunciam a ordem social e seus efeitos repressores ou excludentes. De um lado a gente tem uma base de ciência natural, do outro lado a gente tem uma base de ciência humana e social. Evidentemente que há combinações entre essas tendências, a gente não pode deixá-las tão polarizadas assim. Mas na prática, e aí eu desdobro para as 3, a gente vai ter o seguinte: 3 psicologias, só que eu vou usar com nomes que não são nomes muito familiares. Eles são familiares, mas não muito associados do jeito que eu vou associar. Quais são eles? Nós temos uma grande psicologia liberal, uma grande psicologia ativista e uma grande psicologia acadêmica. 3 psicologias: liberal, social ativista, acadêmica, científica. Se eu reduzo esses 3 nomes para 3 palavras simples, eu tenho prática, cidadania e ciência. Mas então, o que seria essa psicologia liberal? E aí as coisas começam a ficar curiosas. Essa psicologia liberal é aquela psicologia que oferece serviços qualificados, serviços sofisticados, a preços altos, para quem pode pagar. E o que a gente discute... Bom, não vou adiantar, vou ter que seguir aqui, senão eu vou embaralhar as coisas. A segunda seria a psicologia ativista, que eu estou chamando da psicologia da cidadania. O que ela está preocupada? Ela está preocupada com a injustiça social, com os processos de conscientização, com a mobilização dos excluídos, com os trabalhos comunitários e com a defesa de grupos minoritários.
essa psicologia da cidadania. E a psicologia científica? A psicologia científica acadêmica, ela está muito identificada com o estudo de processos básicos em psicologia, muito voltada para o desenvolvimento de instrumentação necessária ao uso da psicologia em diversos contextos, e também há aspectos avaliativos muito importantes, tanto do ponto de vista da avaliação dos serviços que eu ofereço, quanto da minha avaliação como profissional. Eu acho que a psicologia acadêmica científica tem muito a contribuir nesse aspecto. Ora, se eu falo dessas três psicologias, eu também tenho um problema, que eu não posso dizer que elas sejam três polos separados, porque há combinações entre esses polos, e há maior peso nesse ou naquele outro aspecto. Agora, o que eu quero argumentar, para que a gente possa falar um pouco sobre o futuro, digamos, é o amanhã imediato, digamos que o futuro é o projeto que eu me proponho a desenvolver, e para desenvolver um projeto, eu preciso problematizar. É o que eu vou fazer agora. Eu vou problematizar as três. E vamos ver o que acontece em cada uma delas. A nossa psicologia liberal, que é essa psicologia que oferece serviços sofisticados e altamente qualificados, ela atravessa uma crise de modelo. E qual é a crise de modelo? A crise de modelo é exatamente a sua grande dependência e derivação de uma psicologia diática desenvolvida em consultórios. Nesse ponto, a psicologia clínica tradicional, a psicanálise exemplificam, e ao mesmo tempo esses serviços de consultoria nas mais diversas áreas altamente sofisticados. E aí há um desbalanço, porque se os serviços de consultoria estão em franco desenvolvimento, o serviço da psicologia mais tradicional de consultório, ela tem um problema, pelo seguinte: se há uma restrição do poder aquisitivo da população e há um aumento da oferta desses serviços, evidentemente alguma coisa vai acontecer. E o que é mais interessante e mais frustrante é que é exatamente essa psicologia que a gente tem como espelho. É essa psicologia que atrai muitos de nós, ou que atraiu muitos de nós, para o curso de formação. Mas vamos deixar esse problema e vamos examinar qual é o problema da psicologia da cidadania. A psicologia da cidadania, ela é muito interessante, porque ela funciona no todo social como um termômetro, porque ela está entre dois movimentos muito interessantes. De um lado, ela tem um forte poder de organização. Esses psicólogos preocupados com a cidadania, são esses psicólogos que nos mobilizam, nos organizam, nos dá a força do sindicato, o poder estratégico do conselho, quer dizer, nos coloca como uma categoria que tem voz diante da sociedade. Agora, por que é um termômetro? Quando esse poder econômico esmaga a sociedade, esse movimento da cidadania, ele se volta para a militância e perde energias para cuidar da difusão do conhecimento científico dentro da profissão. Quando a ordem econômica se estabiliza, então o que acontece? Essa força se transforma na grande força organizadora e integradora da profissão, tanto nos seus aspectos de corporação, quanto nos seus aspectos de troca científica. Isso é muito interessante. Quando a gente vai para psicologia acadêmica, qual a crise que a gente encontra? Uma crise muito séria. E essa crise não está sendo bem interpretada em nosso meio por interferência política, dos dois lados. E eu tento agora fazer uma leitura que nem seja uma leitura que defenda o status quo que está no poder, nem as oposições radicais. Qual é o problema, então, da crise acadêmica? O problema da crise acadêmica é o modelo universitário nascido na Alemanha em 1810. Essa universidade que nós temos dela um arremedo. Por que nós temos um arremedo? Porque foi uma universidade
orientada para a produção do conhecimento e para a formação de profissionais altamente qualificados. Mas qual era o problema? Ora, o problema é que em 1810, as pessoas que procuravam a universidade eram muito poucas. E você poderia ter para essas pessoas ricas ou interessadas em estudos, por alguma razão, condição de atendê-las. Comparem o modelo de universidade alemã com o modelo de universidade inglesa. Ou volta para o passado. Por que Aristóteles, aquele nosso filósofo tão querido, conseguiu fazer tantos estudos, escrever tanto? Porque tinha uma família rica por trás. Por que Charles Darwin conseguiu desenvolver a sua teoria da evolução, viajar pelo mundo inteiro, botar um bando de gente trabalhar para ele? Por quê? Quem financiava ele? A família. Era uma família rica. Quer dizer, a Universidade da Inglaterra não tinha um programa de financiamento de pesquisa. A Universidade da Alemanha tinha um programa de financiamento de pesquisa. E tinha uma organização política que favorecia o desenvolvimento de institutos isolados voltados para a pesquisa. Uma coisa interessante é que não havia essa diferença entre graduação e pós-graduação. Porque o ensino universitário, ele já compreendia esses três grandes momentos: o bacharel, o mestre não era uma coisa muito clara não, mas o doutor era uma coisa clara. Quer dizer, você terminava a sua formação com um trabalho de pesquisa. Mas qual é a crise dessa psicologia acadêmica? A crise é a crise da universidade tradicional de 1810 e aí a crise do financiamento de pesquisa, que é um problema que a gente vai ter que tratar. Qual é a implicação disso? A implicação disso é, novamente, o problema da mediação. Qual a política de ciência e tecnologia? E como fica a pesquisa se a gente mexe nessa estrutura de universidade que a gente conhece? Bom, ora, se muda essa relação entre pessoas que procuram a universidade e a estrutura da universidade, alguma coisa tem que ser feita. E é aí exatamente que está o impasse entre esse nosso presente e esse nosso futuro. Pelo seguinte, você tem agora um momento muito interessante para tratar disso. E a gente pode particularizar numa questão que a gente está vivendo dentro das políticas educacionais e dentro das políticas científicas. Qual é esse? Nós temos um exemplo concreto para discutir, que é as novas leis de diretrizes de base para a educação. E aí eu tenho um desdobramento associado com essas leis e diretrizes. A primeira delas é a discussão do modelo universitário. E a segunda discussão é uma discussão que interessa a muitos jovens, que é o próprio desenvolvimento de carreiras profissionais. E aí a coisa fica complicada. Qual é o problema das novas diretrizes para a educação? O problema das novas diretrizes é a universidade de 1810 da Alemanha está respondendo às demandas do mundo contemporâneo? Ou seja, nós temos universidades no modelo antigo, qualificadas, que atendem toda a demanda de pessoas que querem estudar? É possível sustentar todas as universidades num processo de universidades altamente sofisticadas e voltadas primeiramente para a pesquisa? Essa é a questão. Então, junto com essa questão vem uma palavra que nos dá muito medo. E essa palavra é flexibilização. O que é essa flexibilização universitária? Seria essa flexibilização universitária o empobrecimento da universidade? Pode ser, dependendo do modo que você vê. Se você quer manter a universidade como uma entidade voltada para elites, aí sim, você pode entender que a flexibilização pode ser um modo de empobrecer a universidade. Mas se você quer que a universidade seja um espaço democrático, que contemple as mais diferentes vocações e os mais diferentes interesses,
Alguma coisa tem que ser feita nessa universidade. Outra coisa. Quando a gente escolhe uma carreira, eu escolhi ser psicólogo. Uma pessoa de 16 anos fez essa escolha. Eu escolhi o curso de psicologia. Essa escolha é uma escolha definitiva? Vai atravessar toda a sua vida nessa escolha? E se essa pessoa entende que quer mudar de carreira, entende que quer mudar de curso universitário, como é isso? Outra coisa, a nossa sociedade, ela está se sofisticando. Bom, você vem para a universidade, você quer ser um profissional liberal, certamente. Por quê? Porque a educação, ela se colocou como um meio de você manter o status quo familiar, ou de você encontrar nela a ascendência social. Tudo bem. Mas o que está acontecendo? No momento em que você abre as portas da universidade para todos, você vai conseguir essa ascensão social para todos? Bom, isso é possível. Isso é possível, isso é o desejável. Isso a gente deve lutar para isso. Mas no momento que a gente tem que lutar para isso, e a gente imagina um mundo onde grande parte dessas pessoas são educadas em universidades, como fica a grande diversidade das relações do trabalho e das relações dos serviços? Será que uma pessoa que, por exemplo, é caixa de um banco, essa pessoa teria necessariamente que ter uma educação universitária? O que a gente está vendo é que o mundo de hoje está se tornando tão complexo em dois aspectos curiosos. O primeiro aspecto é notório, todo mundo sabe, é a coisa da tecnologia. Ele precisa de gente capaz de lidar com a nova tecnologia. Mas tem um outro aspecto que a gente não fala muito nele. E é um aspecto muito difícil. Eu digo que é mais difícil ainda do que a tecnologia. Esse outro aspecto é a comunicação, é a relação interpessoal. São dois aspectos. Relação interpessoal de um lado e tecnologia do outro lado. O mundo que a gente está organizando e o mundo que a gente espera encontrar precisa de pessoas aptas, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista das relações interpessoais, né? E isso tem colocado assim uma tremenda mudança na maneira de pensar. Outra coisa, considerando que a especificidade profissional diante desse acesso democrático à educação tomará novos rumos, nós precisamos de um profissional muito mais capacitado e versátil do que nós conhecemos. E isso, para nós professores, coloca um tremendo desafio. Porque no passado, você podia se fixar num professor, trabalhar com esse professor passaria a sua habilidade, o seu modo de trabalhar para esse aluno, que desenvolveria, ampliaria, criaria em cima, mas ele teria ali uma direção. O mundo de hoje precisa que você seja capaz de sintetizar criativamente a contribuição dos seus vários professores. Então, concretamente, isso nos leva para o seguinte futuro da psicologia. Eu não vou falar em nenhum milagre tecnológico, em nenhum milagre científico para a psicologia, não estou preocupado com isso. Eu estou muito certo de que as mudanças, elas podem decorrer de fatos emergentes que nós não somos capazes de antecipar. Mas de uma coisa eu estou certo. Eu estou falando do futuro do profissional em psicologia, do futuro do cientista em psicologia. Esse futuro passa certamente por uma visão muito mais abrangente, muito mais pluralista do nosso conhecimento do que tem sido. Uma capacidade muito mais elaborada, muito mais deslizante para trabalhar em diferentes situações, em diferentes contextos. Como conseguir fazer consistência entre diferentes contextos, como conseguir fazer consistência entre diferentes pensamentos teóricos. Nós sabemos que nós hoje temos na psicologia, e aí eu termino, três
três grandes alas, que às vezes são olhadas muito interdependentes, ou às vezes muito dependentes. Talvez até a independência dessas três alas que eu vou apresentar sejam mais fortes do que as interdependências que eu vejo às vezes tão claramente. Quais são elas? A primeira delas eu já falei. É essa psicologia voltada a todo o aspecto comunicativo, e aí entra o aspecto da linguagem, não em radicalismos reducionistas, mas numa visão muito mais ampla de linguagem, muito mais ampla de mídia, muito mais ampla de signo e sinal, né? É muito maior do que às vezes a gente escuta. Do outro lado, a gente vê um crescimento dos aspectos biológicos, fisiológicos, neurocognitivos, neuropsicológicos, genéticos e bioquímicos numa velocidade espantosa. Ocorreu nessas ciências uma revolução na década de 80 que, para dar um exemplo claro, revolucionou a genética. Uma revolução na bioquímica revolucionou toda a pesquisa na genética. E essas revoluções, elas vão se ampliando, e elas estão chegando também na psicologia. E eu noto que aqui entre nós é uma área isolada e que parece que faz questão de se isolar. Até dos congressos estão desaparecendo, a gente não vê mais, porque as pessoas que trabalham com esse tipo de informação preferem falar para outros que já são convencidos disso. E eu acho que isso é um engano. Eu acho que essa informação de bioquímica, de genética, de neuropsicologia, de neurocognição tem que ser compartilhada. Você vai dizer assim: mas isso é um retorno à modernidade. E daí? E daí? Quem é que delimita isso? Quando a gente sabe que o pensamento ele evolui arbitrariamente, instituindo marcas. Quando a gente diz assim, modernidade e medieval, a gente está fazendo marcas, está criando marcas. Porque eu como pensador, eu tenho que fazer uma marca. Apareceu uma vez em uma das minhas aulas, uma menina que era atriz. E eu dava nessa época um curso de psicologia para o curso de filosofia. E ela saiu com uma brincadeira que me chamou muita atenção. Ela preparou um papelzinho dizendo assim: como ser um grande filósofo. E aí ela falou assim: a primeira coisa que você tem que fazer para ser um grande filósofo é inventar uma palavra. Uma palavra que seja estranha, desconhecida, mas que produza um grande impacto. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer com essa palavra é treinar para pronunciar bem a palavra. Aí você vai para frente do espelho, recita essa palavra várias vezes. Quando você estiver convencido da palavra, você vai demonstrar como esta palavra conceito pode resolver os problemas atuais. E aí você será um grande filósofo. Se você acompanha o movimento filosófico francês, vocês vão ver que não passa de um grande jogo de palavras. Agora, eu não acho que seja um exercício perdido, não. Eu não acho que seja, não. Não acho, não. Eu acho uma coisa muito interessante. Qual é a tecnologia de uma ciência humana? Qual é a tecnologia? Será que a gente faz tecnologia? Será que a gente contribui de alguma maneira? Contribui. E eu vou dizer só uma maneira muito interessante de como isso acontece. Esses nossos debates, essas nossas trocas de ideias, e nós tivemos um exemplo disso lá na Faculdade de Medicina, da palestra da professora Nádia. Essas trocas de ideias, esses debates, eles depuram conceitos, eles depuram modos de vida, e eles se transformam em direitos constitucionais. Isso é fantástico. A gente começa a levantar uma questão ética, começa como um movimento, isso cresce, as pessoas vão tomando consciência disso, e de repente a gente tem isso lá colocado como sendo um aspecto importante para todos. Quer dizer, nós temos sim um grande impacto no modo de vida das pessoas, que muitas vezes nasce dos nossos debates. Bom, e a terceira condição, que eu acho extremamente importante, é as condições ambientais e ecológicas. Ou seja,
O psicólogo não pode, na sua formação básica, na sua preparação para o futuro, desprezar esses 3 grandes aspectos. Esse aspecto comunicativo, que trabalha com símbolos, que trabalha com a imaginação, com a fantasia, com o dia a dia cotidiano. Não pode esquecer que isso aqui é um corpo, e atrás de toda essa nossa capacidade de simbolizar tem um corpo, e que se esse corpo se compromete, essa simbolização também será comprometida, e que tem um ambiente que sustenta esse corpo, que coloca essas ideias em ações. Então, eu não sei se é o futuro da psicologia, talvez o futuro que eu deseje, né? Uma psicologia que seja capaz de manter as suas divergências, continuar com o seu debate, mas colocar nessa virada de século esse debate em um novo patamar. Chega de discussões antigas. Deixem as discussões antigas para os historiadores. Pensem nas discussões futuras. E essa discussão futura está em cima de um ambiente, de seres humanos em relação, produzindo símbolos e significações. É isso. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a organização desse congresso pelo convite que me foi feito para participar desse evento e, ao mesmo tempo, cumprimentá-los pela excelente organização, pelo evento de altíssimo nível que foi realizado. A questão, tema desse encontro, os rumos da psicologia, permite várias abordagens e angulações diferentes de análise. Eu optei por tratá-la a partir do prisma da psicologia enquanto profissão. E eu dei um título algo provocativo de A Psicologia em Movimento entre o Gato-Pardismo e o Neoliberalismo. Eu explico depois os termos. Eu dividi essa intervenção, que eu espero que não seja muito longa, em 5 partes. Na primeira, eu queria discutir um pouco o conceito de profissão. Em seguida, eu discuto um pouco a legislação a respeito da psicologia no Brasil. Em seguida, dados sobre a conformação da psicologia. Como 4º ponto, as mudanças em curso na psicologia. E, finalmente, no 5º ponto, eu retomo o tema do gato-pardismo e do neoliberalismo para concluir. A profissão de psicólogo, ele tem sido objeto de estudos reiterados desde praticamente a regulamentação da profissão. Na verdade, existem diversos estudos anteriores à regulamentação da profissão. Estudos sobre a psicologia enquanto conhecimento e a psicologia enquanto aplicação. Estudos de Anita Cabral, estudos de Enzo Aze, mas, na verdade, eles não poderiam ter o estatuto de um estudo sobre a profissão, porque, efetivamente, somente após a regulamentação que ela passa a atender determinadas características. Estas investigações, elas têm, de âmbito nacional e regionais, elas têm focalizado virtualmente todos os aspectos relativos ao exercício profissional e à formação acadêmica do psicólogo. Sem contestar a qualidade dessa produção, que me parece de bom nível, e que tem municiado esse rico debate que tem sido travado desde então, municiado com dados e municiado com reflexões, eu queria chamar a atenção para um aspecto que me parece relevante. É que não me parece suficiente, nem tão pouco adequado, um olhar apenas interno que normalmente esses estudos têm em relação à psicologia. A hipótese que eu estou levantando é que o estudo de uma profissão, qualquer que seja ela, psicologia incluída, ela necessita que a gente recorra a conhecimentos que estão além dos limites da própria profissão. No caso da psicologia é um pouco difícil, porque a psicologia, afinal de contas, dá conta de uma parte dessa explicação. Mas se a gente imaginar, por exemplo, a análise da profissão de engenheiro, quer dizer, dificilmente o conhecimento de engenharia dá conta do desenvolvimento da profissão, das características da profissão e assim por diante. E, internacionalmente, existe uma área de estudos relativamente consagrada já, embora nova, que se chama Sociologia das Profissões, que tem tentado dar um pouco conta dessa discussão.
É claro que esse não será o espaço para a reconstituição do estado de arte desse debate, dessa área. Eu queria tomar de empréstimo um dos temas em voga nessa área e propor um exercício de análise, pensar um pouco alto a respeito de como isso a gente poderia trazer esta discussão para dentro da psicologia. Evitando os esquemas classificatórios em termos ideais de profissão, eu caminharia na direção de uma abordagem que leve em conta a historicidade do processo de profissionalização, no qual a categoria de autonomia me parece extremamente fecunda para essa análise. A autonomia, que é entendida como uma capacidade de uma ocupação, pelo lugar que ela tem na divisão social do trabalho, logra adquirir o controle sobre a determinação da essência do próprio trabalho. Eu queria ir um pouco mais além. A autonomia de uma profissão ela é definida através de duas perspectivas. Uma perspectiva técnica associada ao controle do conhecimento, ao controle da base técnica da profissão. E uma segunda vertente seria a autonomia socioeconômica, que é chamada de socioeconômico, mas me parece que talvez o nome mais apropriado fosse autonomia política, que seria a capacidade de articulação, de organização da profissão e, sobretudo, da forma pela qual ela estabelece relações com o Estado. É importante chamar a atenção que a autonomia, aqui nesse sentido, ele significa a capacidade de avaliar e controlar o desenvolvimento do próprio trabalho. Portanto, é uma categoria analítica necessariamente dinâmica, dependente da correlação de forças que são historicamente postas. Embora bifacetada, para os teóricos da área, a esfera nuclear da autonomia é o controle da base técnica. Essa autonomia, a base técnica, seria definida fundamentalmente pela posse de conhecimentos e ou habilidades tão esotéricas com S, ou complexas, que não permitiriam o acesso àqueles não membros da profissão, que é um pouco aquilo que o William estava falando a respeito do termo. Um estudioso da área, Larson, ele expressa isso com muita clareza. Ele diz: onde todos podem ser expert, não há expertise. Então, há necessidade de que a profissão, quanto mais a profissão seja hermética, o controle sobre o acesso a esse conhecimento e essas habilidades, tão mais autônoma ela será. Embora a esfera nuclear, a base técnica e elemento fundamental, ela não será exclusiva da organização social e política da profissão. Esse é o resultado da correlação de forças da categoria com setores da sociedade e com o Estado. Dessa forma, um determinado grau de organização política da profissão pode levar à regulamentação de uma profissão, ou seja, a regulamentação significa fundamentalmente uma relação específica que essa profissão tem com o Estado, do ponto de vista da relação com o Estado, mas não necessariamente isso vai ser reflexo da autonomia técnica. E aí os teóricos da área chamam isso de falsa autonomia ou semi-profissões e assim por diante. Bom, a psicologia enquanto profissão no Brasil, a legislação, eu acho que é de conhecimento de todos. A psicologia foi regulamentada em 62 com a Lei 4.119. E a lei foi regulamentada por um decreto-lei que é de 64, pouco menos de 2 anos, 53.464.64. O que a lei estabelece? Além do reconhecimento legal, ela define competências e atribuições do psicólogo e define as características e conteúdos da formação profissional. O currículo mínimo entra em vigor em 63, ele fundamentalmente é norteado pelo parecer 403 do Conselho Federal de Educação, mas a fiscalização da profissão somente vários anos depois. A lei que regulamenta os conselhos federais e regionais é da década de 70. A lei 4.119, na sua formação original, ele diz o seguinte, no artigo 13: ao portador do diploma de psicólogo é conferido o direito de ensinar psicologia nos vários cursos de que trata esta lei, observadas as exigências legais específicas, e a exercer a profissão de psicólogo. Aí vem o parágrafo 1º. Constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. Aí tem uma sequência que é competência, colaboração com outros profissionais de outras ciências. Esse texto ele passa por um veto presidencial e tramita no Congresso Nacional. A regulamentação
altera de uma maneira relativamente sutil, mas decisiva, a redação das competências do psicólogo. O artigo 4 da regulamentação diz o seguinte: são funções do psicólogo utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. Mas desaparece o termo privativo, ele é vetado, e esse veto é mantido pelo Congresso Nacional. Tem uma sequência de outras coisas, como dirigir serviço de psicologia, ensinar cadeiras, disciplinas de psicologia, supervisionar profissionais, assessorar órgãos e realizar perícias. Então, é interessante que a categoria profissional logra conseguir a regulamentação da profissão, mas ela não consegue estabelecer um domínio sobre a base técnica naquele momento, ou pelo menos exclusividade sobre aquela base técnica naquele momento. Só uma observação em relação à questão de áreas, que é uma coisa que está sendo discutida. O Virgílio tocou essa questão na discussão sobre diretrizes curriculares. A lei que regulamenta a profissão não fala de áreas, em nenhum momento ela diz áreas profissionais. A única referência que existe sobre psicologia educacional, clínica e aplicada ao trabalho são as disposições transitórias a respeito de aproveitamento de especialistas anteriores à criação do curso de psicologia. Dados sobre a profissão. Eu não vou falar muito sobre a caracterização da profissão, porque esses estudos são amplamente conhecidos. Eu vou tocar rapidamente, apenas para ter uma referência para prosseguir a análise. Os estudos sobre a psicologia no Brasil, eles têm mostrado, desde a regulamentação, um quadro relativamente estável, que é a seguinte: uma notável, diria, avassaladora preferência dos psicólogos pela atividade clínica, seguida de longe pelas outras atividades. Os dados variam alguma coisa de um estudo para outro, mas desde o primeiro estudo da Silvia Lezer, que foi publicado em 75, o estudo original dela, salvo engano, é de 69, que ela fez para a Fundação Carlos Chagas. Ela é publicada, se eu não me engano, em 70, com uma publicação da Carlos Chagas, e em seguida ela reformula isso, trabalha um pouco mais, isso vira tese, que é publicada em 75. Os dados são fundamentalmente os mesmos do estudo do Conselho Federal de Psicologia, publicado em 88, e dos vários estudos que aconteceram naquele período. Eu vou pegar só para apresentar o dado do Conselho Federal de Psicologia, do artigo do Virgílio. Pegando a atividade principal do psicólogo, 55,3 estão na área clínica, 19,2 na área de trabalho, 11,7 na área escolar e assim por diante. O estudo da Silvia é fundamentalmente, são os mesmos dados, vários estudos têm replicado fundamentalmente essa distribuição. O que é interessante disso é que, a despeito da lei não falar a respeito de áreas, a verdade é que a psicologia já tinha uma certa configuração pela aplicação que era feita pelos profissionais que não eram psicólogos, evidentemente, ainda. E a regulamentação da profissão não muda isso. Isso, eu diria assim, entre aspas, que isso mostra um primeiro caráter conservador da psicologia. Este quadro da psicologia, com essa conformação, ele tem sido alvo, ou foi alvo, e na verdade ele continua sendo, mas naquele período da década de 70 e 80, ele foi alvo de críticas bastante vigorosas e cobranças de mudanças. Só para exemplificar, a Silvia Lezer, em 75, ela diz o seguinte: que a psicologia deve ser mais do que uma atividade de luxo, que pelo seu caráter essencialmente social, ele não pode se reduzir a uma técnica para solucionar problemas íntimos dos privilegiados. Anos depois, então, Virgílio, num dos parágrafos iniciais do texto que ele apresenta a questão da conformação da profissão, ele diz o seguinte: questiona-se o modelo como um todo, especialmente no que tange a sua adequação à realidade social ou às possibilidades de contribuir na superação dos cruciais problemas que o homem brasileiro vive. Então, na verdade, há um questionamento generalizado da psicologia, há um descontentamento, etc, etc. Claro que é necessário colocar isso num contexto. Várias dessas críticas se mantêm, eventualmente algumas delas não se mantêm. A década de 70, meados da década de 70 até meados da década de 80, se constitui um período de reorganização das forças oposicionistas no Brasil, e oposições naquele período a gente está tomando em termos bastante amplos, porque era o momento em que a sociedade civil estava se organizando, a esquerda, sobretudo a esquerda,
inclusive os setores mais radicais e sectários da esquerda, estavam se modificando a estratégia de combate à ditadura militar, apostando na via institucional e na palavra de ordem democracia. Naquele momento que surge o texto do Carlos Nelson Coutinho, 72, sobre democracia com valor universal, que é um texto criticado por vários marxistas até hoje, o texto do Verfort, porque democracia, e até do nosso presidente e sociólogo Fernando Henrique, sobre autoritarismo e democracia. Naquela época ele discutia isso. Então, claro que o que aconteceu naquele momento é que esses estudos são dois dos N estudos sobre isso. Silvio Botomé discutiu isso, Regina Helena, e todas essas críticas eram um pouco datadas, embora eu acredito que no substancial essas críticas continuem válidas em relação a vários aspectos que eu vou tentar delinear adiante. Mas houve um momento de politização muito grande de todos os movimentos, inclusive os profissionais. É aquele momento de organização do movimento estudantil, da criação do movimento docente e assim por diante. Bom, a verdade é que essas cobranças de mudança, elas encontraram um eco muito possivelmente não provocado por essas cobranças, mas premido pelas circunstâncias postas pelas transformações no mundo capitalista. Há um esgotamento tendencial e progressivo das formas tradicionais de inserção do trabalhador. Em outras palavras, há uma restrição está havendo uma crescente restrição do mercado de trabalho, sobretudo das formas tradicionais de inserção. Eu queria chamar a atenção para o termo mercado, restrição de mercado de trabalho, esgotamento, etc. São termos complicados porque, eventualmente, pode dar a ideia de uma coisa um pouco estática que ela efetivamente não é. Duas características dessas transformações são o assalariamento dos profissionais liberais, o psicólogo incluído. A Silvia Lezer, curiosamente, em 75, ela fala de um processo em tendência de institucionalização do psicólogo, do profissional liberal. E vários estudiosos no campo do trabalho têm discutido a questão de proletarização do trabalho intelectual. Tanto o termo quanto o outro carregam uma conotação que eventualmente pode ser complicada em relação a essa discussão. Sobretudo proletarização, porque há uma equiparação do trabalhador manual com o trabalhador intelectual, e essa equiparação é complicada porque, mesmo no processo de assalariamento, o trabalhador intelectual continua detendo o conhecimento que, na verdade, é a mercadoria com a qual ele lida, e começa a colocar algumas questões complicadas. Assalariamento me parece que é um termo adequado. E há uma diversificação na colocação profissional dos psicólogos e a abertura de novas possibilidades de atuação. Com uma tendência interessante, uma migração para o setor público, sobretudo no campo da saúde. Pelo menos em alguns locais a gente observa isso de maneira muito clara. Eu vou apresentar alguns dados só para a gente tentar configurar isso. O Conselho Regional de Psicologia, 6ª Região, naquele recadastramento que eles publicam em 95, eles propõem uma nova denominação que não é exatamente por área mais, que é por área, mas a área não é mais baseada em locais. A classificação que eles propõem é saúde, educação, trabalho, social e outras áreas. Então, os dados são os seguintes: saúde, 54% dos psicólogos. CRP 06 é São Paulo, fundamentalmente, que deve ter o quê? Sei lá, metade dos psicólogos brasileiros, mais Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que devem interferir muito pouco nesse percentual. Então, saúde, 54%. Educação, 18%. Trabalho, 13%. Social, 5%. Outras áreas, 9%. Interessante aparecer saúde, 54%. Interessante aparecer social, já de maneira, pelo menos ela aparece com um certo percentual, coisa que não acontecia antes. E outras áreas, 9%, é interessante, porque na verdade saem de educação, trabalho, social saúde e educação, na verdade são coisas novas aparecendo no caminho. 9% é um dado interessante. Agora, no momento em que, no passo seguinte da análise, eles vão para o local de trabalho, aí volta a dura realidade da psicologia. Local de trabalho privilegiado do psicólogo, consultório particular, 40,75%. Setor organizacional, 12,39%. Como nós tínhamos 13% trabalhando na
na área de trabalho, há uma equivalência quase perfeita. Escola 8,1, hospital 4,57 e assim por diante. Quer dizer, se a gente somar o setor de saúde que não clínico, nós temos 12,18. Então, na verdade, esta é a novidade da psicologia, porque daqueles 54, 40% tem um consultório particular. Quer dizer, esse é aquele retrato antigo da psicologia. Eu tenho alguns dados do Rio Grande do Norte. Claro que esses dados, eu não estou apresentando isso como um dado que caracteriza o Brasil ou que permita ilações seguras, mas eu acredito que isso, de uma certa maneira, a análise do processo mostra um pouco a tendência do movimento. Sobretudo São Paulo mostra a tendência do movimento. Mas no Rio Grande do Norte, nós fizemos um levantamento em 96, usamos as mesmas categorias do Conselho Regional de São Paulo. E nós tivemos o seguinte: 68% na área do trabalho, de saúde, 14% na área de trabalho, 10% em educacional, 2% em social e 6% em outras áreas. É interessante que aparece social e aparece outras áreas também. Quer dizer, de fato, há um movimento na psicologia. E saúde, 68% é um dado bastante significativo. Quando a gente depura de novo, vai para a clínica, 39,4%. Ou seja, a gente tem um percentual maior de psicólogos do Rio Grande do Norte trabalhando em secretarias, nas unidades básicas de saúde, ambulatórios e outros equipamentos, né? Isso somado dá secretarias e hospitais, dá cerca de 26% dos profissionais. Um dado curioso do Rio Grande do Norte é que as secretarias de saúde municipal e estadual empregam cerca de 20% dos psicólogos, ou seja, é o maior empregador do psicólogo no Rio Grande do Norte, é o setor público na área de saúde. Claro que isso está para interpretar. O Rio Grande do Norte é um estado relativamente pobre, pequeno, pouco industrializado, que o setor terciário exerce uma atividade importante, etc, etc, etc. E o número de profissionais, evidentemente, é muito pequeno. Nós devemos ter hoje por volta de 1.000 contra 60 mil de São Paulo, uma coisa assim, né? Em 98, fim de 98, os dados que a gente está trazendo aqui nesse pôster que está colocado aqui, a gente fez um outro levantamento a partir de dados coletados pelo Conselho Regional de Psicologia. E nesse levantamento a gente abandonou a lógica de áreas e adotou o seguinte levantamento. A gente quis saber o que os psicólogos fazem, quais são as atividades que eles fazem e onde eles fazem essas atividades. Então, o que nós tivemos? 81,3% dos psicólogos fazem psicoterapia. 75,3% dos psicólogos fazem avaliação psicológica. Tá? Então, na verdade, há mudança, mas não troco, né? Atividades exercidas por locais, clínicas e consultórios, secretarias de saúde, hospitais, instituições para pessoas portadoras de deficiência, a psicoterapia é a atividade mais frequentemente exercida. A avaliação psicológica é a atividade mais exercida em 3 locais e é a segunda atividade em 2 locais. Quais são os 3 locais que ele é mais exercido? Empresas, escolas e outras. Outras devem ser judiciária, esportes, etc, etc. E a segunda é na clínica, consultórios, hospitais e escolas. Então, de novo chamando a atenção de que na verdade a gente não tem possibilidade de fazer grandes generalizações, mas eu acredito que a gente possa fazer algumas indagações a respeito desses dados. Eu entro no último ponto para a gente depois partir para o debate. Quais são as ilações possíveis? Primeiro, o assalariamento que estava colocado enquanto uma tendência relativamente estabelecida, de fato ela se confirma. Se confirma indiretamente porque nós não temos dados a respeito do empregador, esse tipo de coisa, mas, enfim, nós temos o dado do percentual de psicólogos autônomos, o percentual de psicólogos que estão vinculados a diversas instituições e assim por diante. Então, de fato, o assalariamento é uma tendência. Agora, tendência não significa hegemonia. No estudo do Conselho Regional de Psicologia, há um percentual bastante alto de profissionais autônomos. São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso tem 47,06% dos psicólogos trabalhando como autônomos. O que são esses autônomos? São aqueles 40% que trabalham com consultórios particulares e, eventualmente, o resto que trabalham com consultorias e prestação de serviços, terceirizando atividades de empresas ou coisa desse gênero. Então, na verdade, ainda a psicologia mantém uma feição muito próxima daquela. Ela está mudando, efetivamente, ela está mudando tendencialmente, progressivamente, mas a mudança é muito pequena. Os psicólogos, então, uma conclusão que dá para extrair daí é que, efetivamente, os psicólogos estão abrindo novos espaços de atuação.
né? Locais novos, parcelas da população não antes atendidas, etc. De uma forma bastante expressiva, eu diria, nos equipamentos de saúde, públicos ou não, hospitais, etc., e de forma mais pulverizada nas outras, área ambiental, judiciária, esportes, etc. Contudo, observando de perto as atividades dos psicólogos, há uma reiteração das atividades tradicionais, né? Quer dizer, aquele refrão que existia num dos livros do Conselho, novas áreas e práticas emergentes. Novas áreas é verdade, práticas emergentes nem tanto. A psicoterapia exercida em consultórios é deslocada para o serviço de público de saúde. Adequado? Possivelmente não, possivelmente bastante inadequado. A gente tem alguns dados no Rio Grande do Norte mostrando que a psicoterapia é a atividade mais exercida no setor público de saúde, nas unidades básicas de saúde, e que a tendência, a abordagem teórica predominante é a psicanálise, que é absolutamente um contrassenso. Então, esse deslocamento das atividades tradicionais clássicas, ele é um dado bastante expressivo do ponto de vista quantitativo e ele é emblemático do ponto de vista qualitativo. É essa característica da psicologia que eu que compõe, na verdade, um dos elementos daquela miadíade do título, o gatopardismo. A referência, na verdade, é de um livro de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, Il Gattopardo, que foi transformado num filme, acho que vários de vocês assistiram, um filme do Lutino Visconti que chama Leopardo. Eu chamei de gatopardismo porque, na verdade, não por um refinamento ou um purismo, mas é porque existe um estudo, salvo engano, uma tese na UF, que fala sobre gatopardismo na educação, tentando mostrar isso, que a educação patina, mas não sai do lugar. O que é o tema desse livro e desse filme? Ele trata da decadência da aristocracia italiana e a emergência da burguesia. No processo de unificação italiana, com Mazzini, Garibaldi, etc. E que, na verdade, foi uma anexação de uma incorporação, naquele caso específico, da Sicília. E o príncipe Dom Fabrício, o príncipe da Sicília, ele aprende uma lição política extremamente importante ao longo do filme, que ele repete várias vezes. Algo tem que mudar, se não se quer mudar nada. Então, o gatopardismo foi utilizado nesse sentido polêmico e provocativo de que a psicologia muda em aspectos secundários, mas não tem mudado nos aspectos essenciais. A regulamentação da profissão estabelece 4 competências, nós vimos, que elas eram privativas na lei, mas elas deixam de ser na regulamentação, que são diagnóstico, eu vou voltar só para enfatizar, diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas e ajustamento. Se a gente retomar aquele conceito de autonomia da profissão que eu tinha colocado no início, autonomia que é o controle sobre a essência do próprio trabalho, expressa pelo domínio da técnica, que é o tal da expertise, e a autonomia socioeconômica e política, rigorosamente falando, não há competências exclusivas do psicólogo. Dentre essas 4 coisas, a única competência exclusiva do psicólogo é uma parcela da primeira atribuição, que é diagnóstico psicológico. Algumas técnicas psicológicas, diagnóstico, psicodiagnóstico, etc., são exclusivas dos psicólogos. Eu diria até que a grande maioria não é. E seguramente as outras não são. Então, na verdade, a psicologia compartilha um conjunto de atribuições e competências com as outras áreas. Daí decorrem todos aqueles problemas. Nós temos problemas históricos com a medicina em relação à questão da psicoterapia, etc., etc. Nós temos com os administradores, engenheiros de produção, etc., em relação à questão de empresas, e mais recentemente com a psicopedagogia, né, com os pedagogos, com as discussões sobre psicopedagogia. Então, e isso é uma coisa interessante, porque a psicologia, seguramente, dentre esse conjunto de áreas que eu estou citando, ela é que desenvolve de maneira mais extensiva, mais séria, mais profunda o conhecimento que dá suporte à base técnica. Né? Mas a psicologia não tem domínio não tem exclusividade sobre esse conhecimento, sobre essas competências. Por outro lado, embora não exclusiva, essas competências constituem o núcleo identificador do psicólogo. Né? Quer dizer, a identidade do psicólogo é definida por aquelas características.
A Silvia Lezer é uma coisa interessante que ela diz que essa identidade, na verdade, ela é conferida pelo currículo de psicologia, pelo currículo mínimo que entrou em extinção agora. Não é? Ela diz que o curso de psicologia não forma psicólogos clínicos, ela transforma psicólogos em clínicos. A Regina Helena Campos, anos atrás, salvo engano, um texto de 83, 84, ela dizia o seguinte, que os psicólogos no processo de mudança iriam necessariamente ter que ampliar os horizontes profissionais em função das restrições do mercado de trabalho e que nesse momento o psicólogo iria se defrontar com a insuficiência dos modelos de interpretação e intervenção no real. Efetivamente é isso que está acontecendo. A psicologia está mudando, tentando mudar, abrir novos espaços, mas está reiterando em velhas práticas e possivelmente práticas inadequadas. O conhecimento que foi gestado para determinada clientela, para determinada parcela da população em situações específicas, muito possivelmente não serve para essas novas modalidades de atuação. Por outro lado, à medida que o psicólogo vai se distanciando desses modelos tradicionais, ele vai se distanciando também das prerrogativas que definem a autonomia. Quer dizer, ele vai perdendo a identidade do psicólogo e vai perdendo o controle sobre a base técnica. Eu lembro no bojo daquele movimento de psicologia, não psicologia alternativa no sentido utilizado hoje, mas psicologia alternativa, psicologia comunitária, etc., que em meados da década de 70, um grupo da Universidade Federal da Paraíba, um grupo excelente, naquela época com Dirceu, com Genaro Ieno, etc., eles foram a campo e, uma vez conversando com eles estavam fazendo alfabetização utilizando o método Paulo Freire. Bom, isso é psicologia, Genaro? Isso é psicologia. Nós estamos lidando com o homem, isso é psicologia. Quer dizer, eu não estou defendendo a disciplinaridade rigidamente. Quer dizer, eu como marxista não defenderia isso. Mas, de fato, fica um pouco difícil você defender a sua identidade profissional no momento em que você vai se afastando daqueles modelos e vai adotando modelos de atuação de outras áreas já relativamente consagradas. Alguns vão lembrar que a perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar, pode dar conta disso. Eu acho que é verdade, mas é uma verdade em termos, porque ela não resolve a questão. Porque a forma pela qual os psicólogos vão se engajar nesses trabalhos multi ou interdisciplinares vão ter que ser construídos, porque essas formas tradicionais de inserção possivelmente também não serão adequadas para esse tipo de atividade. De qualquer forma, eu acredito que seja uma perspectiva fecunda. Sobretudo, essas tendências que apontam para o trabalho do psicólogo, uma inserção mais significativa no setor público. Aí vem o nosso segundo ponto para encerrar da díade do título, que é: a psicologia está se definindo, pelo menos os setores mais progressistas da psicologia, claramente dentro do terreno do bem-estar social. O psicólogo enquanto trabalhador de saúde independente da área que ele estiver trabalhando. Esse terreno é o terreno do bem-estar social. E aí nós temos então a questão da ideologia neoliberal, hoje hegemônica, da agenda neoliberal, etc. Quer dizer, esse privilegiamento desta forma de inserção no terreno do bem-estar, na verdade, nos coloca na contramão da história. Eu não vou recolocar questões sobre o neoliberalismo, etc., que é uma discussão longa, mas eu queria só colocar alguns aspectos para poder concluir essa minha intervenção. O neoliberalismo, ele é muito menos teoria do que uma agenda. Ele é muito mais ideologia. Quer dizer, ele aglutina determinadas características, determinados conceitos da teoria liberal clássica, mas ela incorpora elementos bastante significativos de conservadorismo mais deslavado, baseado no darwinismo social. Então, na verdade, o neoliberalismo não é uma reinvenção do liberalismo. Ele é muito mais conservador do que o liberalismo clássico. E é uma agenda
que se reestrutura ao sabor das conjunturas. Dificilmente a gente tem uma experiência neoliberal dificilmente a gente terá duas experiências neoliberais exatamente iguais. Só para situar historicamente, o neoliberalismo, enquanto ideia, ele vai surgir em meados da década de 40, com Hayek, Popper, Polanyi, etc., no período final da guerra. Durante os anos do welfare state, o neoliberalismo ele combate fundamentalmente o intervencionismo estatal, o crescimento do Estado, a cobertura social que o welfare state propõe. E com a falência do pacto social-democrata que começa a acontecer no final da década de 60 na Inglaterra, final da década de 60, começo da década de 70, é que as ideias neoliberais voltam. Emblematicamente na Inglaterra com Thatcher, com o Ronald Reagan nos Estados Unidos, mas o interessante é que a primeira experiência neoliberal é o Chile pós-Allende. Todas essas experiências são bastante diferentes. Eles têm alguns elementos unificadores, mas eles são diferentes. Ele tem dois elementos fundamentais, que é a ideia do mercado como instância reguladora fundamental e a ideia do Estado minimalista. Então, dentro dessa lógica, há uma redução considerável da atenção no setor social. E essa redução da atenção, ela incide de maneira mais dramática nos países como o nosso. Se nós pegarmos Inglaterra, França, etc., há uma redução brutal da cobertura, mas mesmo assim ainda há uma cobertura minimamente razoável. Se nós pegarmos os países escandinavos, não houve efetivamente uma desmontagem do welfare state. Agora, nos casos de países que não tinham desenvolvido o welfare state relativamente estável ou de forma nenhuma, e é um debate sobre isso, se o Brasil teve ou não teve estado de bem-estar, as consequências são dramáticas. A aplicação dessas premissas significa desativar, reduzir a cobertura pública ou deslocar para o setor privado a responsabilidade pelas ações no campo social. Em outras palavras, significa financiamento público do consumo privado. A gente tem exemplos disso. No caso do Chile, por exemplo, com salário e educação. O Estado não provê mais educação. O indivíduo vai procurar no mercado a escola que lhe convém. Agora, com o cheque educação que o Estado fornece, é impossível encontrar uma educação de bom nível. Então ela vai para as escolas de fundo de quintal. O Estado começa a credenciar escolas de fundo de quintal, paga, financia essas escolas, e é uma educação de péssimo nível, com o agravante de que o Estado não tem mais controle sobre isso. É um processo em curso. A desregulamentação, flexibilização, eventualmente pode nos levar a esse caminho. Então, para concluir, certamente não é o terreno mais propício para o estabelecimento da profissão, para a gente pensar um futuro da psicologia, mas talvez seja o caminho necessário e talvez seja o caminho que a gente deva efetivamente trilhar. Política significa conflito, não significa contrato. E no terreno, nesse terreno, os conflitos são negociados, são regulados por instituições políticas, por instâncias da sociedade civil. As políticas sociais, enquanto um componente das políticas públicas, tomadas mais amplamente, são parte do processo estatal de alocação de valores e, portanto, locus de confronto entre posições divergentes e, não raras vezes, antagônicas. É nessa arena que as definições da psicologia estão sendo domadas. Eu lembro uma frase do Marx no 18 Brumário. Ele diz que os homens fazem a história, mas não nas circunstâncias determinadas por eles. Eventualmente isso pode ser tomado de várias maneiras. Por exemplo, de que o homem é um joguete das condições, ou, no extremo oposto, uma ideia voluntarista de que o homem pode, a despeito das circunstâncias, ou coisa do tipo. Eu acho que, na verdade, a minha interpretação desse termo, a partir da obra e a partir da vida de Marx, é o entendimento da realidade enquanto processualidade, enquanto um processo em construção contínua. Então, para concluir, eu retomo aquelas definições sobre autonomia. Autonomia técnica enquanto capacidade para definir conteúdos e conhecimentos que dão suporte à profissão, e autonomia socioeconômica, capacidade de articulação e organização da profissão em uma conjuntura específica. Para escapar do gatopardismo, me parece que é fundamental a psicologia ampliar a sua base técnica para dar suporte a essas novas modalidades de ação. Nós temos falado isso muito, mas nós temos feito pouco para caminhar nessa direção.
E para aumentar a probabilidade do estabelecimento da psicologia enquanto uma profissão socialmente significativa no campo do bem-estar, é necessário lutar, transpor esses limites da ação profissional para a ação política. Nós temos que trabalhar nesse terreno do combate ao neoliberalismo. Obrigado. Então, depois dessas duas exposições, nós estamos abrindo ao diálogo com vocês. Todo mundo já sabe para onde vai a psicologia. É isso? Essa questão já não nos angustia mais. Pois não. Classificou, a meu entender, a psicologia entre uma psicologia, eu posso dizer, repetindo sua pergunta, o professor Yamamoto classificou durante sua exposição a psicologia se encontra entre dois viés, né? Uma psicologia parda, se não me engano, ao entendimento, e a segunda uma psicologia, se não me engano, um entendimento novamente, neoliberal, né? Essas duas psicologias, vamos dizer assim, classificadas ou distintas nesse sentido, não seriam de alguma forma, como o senhor mesmo disse, uma forma de mudar alguma coisa para que nada se mude, no sentido de que a gente às vezes esquece e fica numa posição muito kantiana, né? Seguindo uma filosofia de Kant, seguindo uma filosofia positivista demais, e a gente às vezes se perde nas questões que são muito mais subjetivas, que ficam, desculpe professor, não citando simplesmente a questão da corrente da filosofia francesa, mas entrando já numa questão mais propícia, que é da corrente neopragmatista norte-americana, né? Então a gente se perde muito nessa questão dos dados por si só e acaba esquecendo toda a questão subjetiva que o ser humano tem, que é tão rica, né? Que infelizmente a gente deixa de lado às vezes por esse viés científico. Só para essa pergunta, só para comentários. Na realidade, a distinção que eu estava fazendo, acho que eu não posso ficar. A distinção que eu estava tentando fazer era o dado, me parece importante, é que a psicologia, efetivamente ela está em movimento. Quer dizer, a psicologia hoje ela não é exatamente igual à psicologia enquanto profissão, igual a que era 10 anos atrás. Ela é parecida, mas ela não é igual. Ela está caminhando em alguma direção. A minha preocupação é a seguinte: ela está caminhando numa direção, mas me parece de maneira extremamente problemática. Eu vou me referir especificamente ao campo da saúde. Fazer psicoterapia nas unidades básicas de saúde, fazer psicoterapia em ambulatório, fazer psicoterapia em hospitais, ou o que existe de novo, fazer um trabalho em hospitais, que eu vejo, se alguém for do campo e fizer coisas diferentes, me perdoe, mas eu vejo um trabalho quase filantrópico, é um trabalho sem fundamentação nenhuma, feito em hospitais. O que o psicólogo tem feito? Existem exceções, mas o que o psicólogo tem feito com pacientes terminais, etc. Que tipo de desenvolvimento teórico existe nisso? Não existe quase nada, na verdade. O psicólogo dá um suporte para o indivíduo lá. Então, me parece o seguinte: se a psicologia está caminhando, e a psicologia está efetivamente caminhando para um entendimento mais amplo, se a gente for pegar o estudo que o Silvio Botomé faz em 70 qualquer coisa, um estudo que circulou muito, foi muito discutido, que chamava a quem nós, psicólogos, servimos de fato. Ele tinha um dado interessante. Ele dizia o seguinte, que, 70% dos psicólogos trabalham em consultório particular. E aí ele cruza
o salário mínimo, né, a distribuição dos salários da população com os honorários profissionais definidos segundo uma tabela do Conselho. E aí chegou à conclusão que 15% da população brasileira tinha acesso ao trabalho do psicólogo e 85% não. Então a pergunta era, será que esses 85% não tem necessidade do atendimento psicológico? E ele defendia que sim, etc, etc, né, com a forma pela qual ele defendia uma outra questão. A verdade é que essa realidade hoje mudou. Quer dizer, esses 85% não estão mais fora do campo da psicologia. Pelo contrário, eles estão sendo atendidos amplamente em hospitais, na Secretaria de Saúde, em empresas, etc. Agora, de que forma? Essa que é a questão, de que forma? Então, me parece que se a crítica era uma crítica de que a psicologia era conservadora, ela está mudando e continua conservadora. Então, se ela quer, me parece, essa que é a proposta que eu fazia, se ela de fato ela quer mudar, se ela não quer cair no gato-pardismo, ou seja, nessa mudança superficial sem mudar o essencial, ela precisa mudar em algumas coisas que são fundamentais. Ela precisa mudar algumas direções. Ela precisa caminhar na direção da construção de um conhecimento que seja efetivamente diferente, que dê suporte a uma prática efetivamente diferente. Senão não adianta nada. Na verdade, não adianta nem a gente lutar para que a psicologia entre no setor público, etc., com todas as dificuldades colocadas pelas limitações neoliberais, se a psicologia vai continuar fazendo essas coisas. Talvez seja até preferível que essa parcela da população fique longe do trabalho do psicólogo. Eu vou entrar um pouco aqui no debate com o Oswaldo, porque também essa questão das mudanças e das transições que ocorrem com a profissão foram objeto de preocupação minha ao longo de bastante tempo. Eu creio que nós não podemos esperar da profissão e do psicólogo isoladamente essa postura voluntarista ou esperar que ele tenha a capacidade de construir algo efetivamente novo, até porque o conceito de novo e de novidade é muito complexo, difícil de definir. A partir de que ângulo a gente define o que é novo e o que é inovador e o que é novidade no campo das práticas sociais e das práticas profissionais. Eu sou menos pessimista em relação a isso, a sua visão, né? Porque a dimensão do serviço social, do compromisso social, da responsabilidade social, que era uma das dimensões da crítica mais forte nos anos 70 e nos anos 80, que eu acho que eu também participei bastante dessa crítica, né? daquela psicologia elitista, isolada, fechada em si própria, com uma visão extremamente individualística, né? Sem uma compreensão do contexto social mais amplo, ela se estende, se amplia no momento em que você incorpora novas clientelas. E aí eu acho que esse movimento e os próprios números que você aponta, Oswaldo, eu acho que para você chegar a um percentual de 9%, de 6%, já é um grande movimento. Se você pensar que em uma década a inserção de psicólogos em serviços públicos de saúde, em trabalhos sociais, em creches, eu acho que há um movimento que não pode ser desprezado. Que é um movimento que, lógico, não depende só do psicólogo, depende também das condições de mercado, das demandas, de alguma forma. Isso também foi mudando ao longo do tempo, né? Então eu acho que mesmo nessa dimensão, eu acho que uma dimensão é um movimento interessante. Nesse sentido, do gato-pardismo, eu diria, sim, lógico que nenhuma mudança é um processo radical de reconstrução de uma identidade integral, mas efetivamente eu acho que a psicologia que se faz hoje, o que parcela significativa dos psicólogos faz hoje, já é uma psicologia razoavelmente diferenciada daquela psicologia dos anos 60, dos anos 70, não é? Mas uma coisa que eu acho mais importante não é nem nessa dimensão do compromisso social, né? Nem da prestação de serviço, nem da incorporação de novas clientelas à ação do psicólogo. Eu acho que a psicologia, enquanto campo de conhecimento, mudou um bocado, né? E mudou numa dimensão que eu acho muito significativa, que é de abertura para os outros campos, né? E aí eu queria, William, levantar também um problema que acho que o futuro da psicologia depende muito fortemente da nossa capacidade agora de criar diálogos
intrapsicologia. Porque nós temos, de alguma forma, construído diálogos muito interessantes com outras áreas do conhecimento. E nesse sentido, eu acho que a psicologia tem se aproximado muito das outras ciências humanas, tem se aproximado bastante em algumas áreas das ciências biológicas, né? Eu acho que nós temos avançado enquanto corpo de conhecimento, rompido muito esse viés. Eu, por exemplo, eu li um texto há algum tempo, aliás, ouvi pessoas importantes falando dessa psicologia individualística, desse ser, desse indivíduo asocial, desse indivíduo abstraído da realidade. Eu não encontro hoje nenhum teórico, nenhum nome da psicologia que defenda isso. Então, quando as pessoas atacam essa posição, eu digo, mas estão atacando quem? Quem é essa pessoa? Eu quero saber nomes. Quem diz isso? Quem hoje defende uma visão de indivíduo ou de pessoa isolado do contexto social, não determinado ou não... Né? Pelo contrário, eu acho que a gente até já caiu um pouco no extremo de ver o indivíduo como um determinado socialmente, né? Sobredeterminado e sem nenhum espaço, como você vê que aquela colocação de Marx da margem é você sair de um extremo para outro. Né? Então... eu vejo que a gente tem feito progressos muito significativos nesse diálogo com a antropologia, com a sociologia, às vezes até, agora na minha percepção, no meu julgamento, caindo em extremos de nos subordinar a outros discursos e sem recuperar um espaço que é próprio do qual nós podemos falar. E às vezes repetindo linguagens e terminologias sobre as quais a gente não tem domínio, não tem competência e fazendo às vezes uma má sociologia, uma má antropologia, né? Porque não sabemos exatamente o nosso lugar. Mas eu vejo isso também como uma coisa significativa. Eu creio que o que nos falta mais para construir esse futuro é exatamente esse diálogo intrapsicológico, né? Intracampo, intra-área, né? E nos falta, sobretudo, nos utilizarmos do próprio conhecimento que nós produzimos enquanto pesquisadores e cientistas e entendedores da natureza humana, do indivíduo, do comportamento humano, que nome a gente dê para esse nosso objeto, para entender as dificuldades que nós temos hoje de dialogar com pessoas que concebem, que constroem, que dão significados diferentes a esses mesmos fenômenos. Então eu vejo isso como um grande desafio que se coloca para a psicologia, que é como nós desenvolvermos, no que eu estou usando uma palavra que não é minha, é de um outro psicólogo, do Sérgio Luna, critérios que ele chama minimamente consensuais de diálogo dentro da psicologia, né? Porque efetivamente a gente termina sendo prisioneiro das nossas teorias, dos nossos modelos de mundo, das nossas visões de homem, né? E eu acho que nós vivemos nesse neoliberalismo aí, nessa globalização. Se há alguma coisa de positivo que a gente pode usufruir dela, é uma certa convivência com essa diversidade, saber conviver com essa diversidade, saber lidar com essa falta de parâmetros absolutos para definir o que é verdade, né? De princípios absolutos para definir com quem está a verdade, de onde é que parte a verdade, saber que há uma multiplicidade de posições, de que nós não vamos nunca chegar a um critério absoluto de dizer alguém, né? Então eu sinto que esse é um grande desafio, e nesse sentido eu acho que o futuro da psicologia, que eu acho que já caminhou bastante e tudo mais, eu acho que ele ainda está muito amarrado por uma questão de incapacidade nossa, que aí eu não sei como explicar, de dialogar com os nossos mais próximos, os mais semelhantes, né? E não sei como é que a gente pode fazer isso, e como é que a gente pode construir de alguma forma essa possibilidade. Bom, historicamente, Vigílio, a psicologia ela surge numa grande síntese que foi o trabalho de Wundt, esse reconhecimento que a partir de Bohren ficou sendo um marco inicial da psicologia. Agora, na verdade, a grande ruptura com o modelo antigo e base para o desenvolvimento da psicologia desse século, pegando tanto o lado das psicanálises quanto o lado dos behaviorismos e dos cognitivismos, foi o funcionalismo baseado na psicologia da evolução, que é baseado na teoria da evolução.
né? Então a gente vive realmente em momentos de grandes sínteses e momentos de rupturas, né? Eu defendo essa posição de que temos que ter um diálogo diferente interno. Fiz isso publicamente em 1989 no ANPEP, lá em São Pedro, a Água de São Pedro, em São Paulo. Mas realmente esse é um grande problema na psicologia. E a interdisciplinaridade, quando ela aparece, é mais um prenúncio de um novo campo do que realmente uma revista, rever novamente a psicologia. Eu acho que você fez um ponto extraordinário. Camilo. Nunca disse isso, todo o contrário. Se você se tomasse o trabalho de ler os 15 volumes que o Wundt escreveu, ele não sabia se a psicologia deve ser uma ciência natural ou uma ciência do espírito. Aliás, ele dedicou mais tempo à ciência do espírito. Como é? Fala para a câmera. Assim eu posso dizer mais besteira anônimo. Fica mais fácil. Olha, e nesse sentido, precisamente, vai ser Tishner que vai levar uma visão e que depois lhe vai dar o carimbo, onde a dominância de uma visão norte-americana, não vou cair em imperialismo, essas tonterias, mas uma dominância, lhe tirou a verdadeira problemática do campo múltiplo da psicologia. Eu defendo que não há uma psicologia, que há psicologias. O problema é que há uma categoria profissional. Esse é um problema. Nós temos que construir uma categoria profissional onde existem psicologias em plural. E elas se articulam mal a vezes. No sentido, o debate retórico é muito simples, não esquerda-direita, mas em psicologia, a vezes, há psicologias que não têm seu oposto. Outras sim, o behaviorismo está sendo superado pelo cognitivismo. Então, você encontra, a vezes, dimensões neste debate, mas em outros campos, de repente, há reflexões isoladas que nascem de uma maneira que não estão nem sequer em um debate. E isso faz com que, ao nível da construção do que deveria dar apoio, eu concordo plenamente, a maioria das coisas eu assinaria embaixo, não se tem avançado o suficiente, se ha avançado em um discurso progressista, mas não em uma visão, porque as psicologias que se dá aos alunos são várias, e de tal maneira, como não há articulação, não há maneira de haver um acúmulo real. E no fundo, a psicologia não está acumulando tanto assim, está meio circular o assunto. Então, uma preocupação histórica é que nós temos uma categoria profissional centrada a várias visões do homem. A várias. Por exemplo, se você pensa uma medicina preventiva, uma medicina curativa, para dizer assim, não uma maneira de falar, simplificar o assunto, não há uma divergência teórica na visão do que é a área da cura ou da prevenção. Há uma divisão política, não sei, que é o que interessa, que articulações tu tens com a indústria farmacêutica, com um certo tipo de política social. Nós não. Nosso problema muitas vezes não é um problema político, é um problema de que tipo de visão do homem estás falando. Tá? Eu acho que por isso que o futuro da psicologia eu acho meio complicado. Agora temos uma categoria altamente corporativa que se defende enormemente, o que aconteceu com Roberto Muniz, um prefeito que veio aqui e que falou uma maravilha, e o pessoal partiu contra, porque não falou de psicólogo. Ótimo, parece que vai suscitar debate. Olha só, meu nome é Márcio, eu sou do Conselho Geral de Psicologia do Rio de Janeiro, tá? E a minha área em psicologia é exatamente uma dessas chamadas áreas emergentes. Eu trabalho com psicologia de segurança, né? Eu, além de psicólogo, sou delegado de polícia do Rio de Janeiro e trabalho com o delegado Hélio Luz, não sei se vocês conhecem. Porque... Sem se comprovar. É isso. Eu queria exatamente pegar um viés aqui que o colega colocou, que a gente é uma categoria. A falta de uma consistência de uma categoria. Quando foi agora recentemente, nós tentamos a incorporação de uma lei obrigando todas as polícias civis, militares e corpo de bombeiro ter obrigatoriedade e acompanhamento psicológico a esses profissionais por todas as sequelas que o tipo de trabalho causa a esses profissionais. O que aconteceu? A gente procurou uma deputada até do PFL chamada Solange Amaral, você conhece lá do Rio, que disse exatamente o seguinte: eu não quero nem saber de psicólogo, porque isso não é uma categoria.
é uma categoria. E resultado, a gente foi buscar aí apoio na esquerda, né? Fomos buscar apoio no Mink, que é um deputado do PT, que foi do PV, e ele disse, olha, esse negócio de psicologia na área de segurança é uma coisa extremamente complicada e eu não vou meter a mão nesse projeto, não. E aí o que acontece? A gente acabou tendo que buscar respaldo numa outra deputada do PSDB, que não tinha absolutamente nada na cabeça e que comprou a história, diz assim, ó, como é que é? Vocês falam do neoliberal. Negócio de psicologia. Pois é, ela comprou a história, ela chegou e comprou. E comprou por quê? Porque ela simplesmente não tinha nenhum tipo de referencial teórico, porque ela é apenas uma socialite no Rio de Janeiro, e hoje a lei está lá, é uma lei que foi aprovada, que obriga o Estado a dar atendimento psicológico aos policiais civis, militares e corpo de bombeiro. Tá? Por que eu estou trazendo essa questão? Hoje existe no estado de Minas um único quadro de oficiais psicólogos nas polícias do Brasil, que é da PM de Minas. Pouquíssima gente tem conhecimento disso. É mercado de trabalho para 62 psicólogos que atendem em consultório, que têm o seu trabalho, que trabalham com as suas terapias em cada um e tem uma especificidade de saber que elas construíram através de 11 anos dentro dessa instituição esquisita chamada Polícia Militar. Então hoje para nós, eu acho que aí o colega colocou muito bem, eu acho que a gente tem hoje que se construir enquanto categoria. Vamos ter as nossas questões teóricas, vamos sim, as nossas divergências no campo epistemológico e tudo mais, mas eu acho que a primeira questão, eu acho que esse congresso, inclusive esses congressos vão se prestar exatamente para isso, é a construção de um modelo de categoria, que nós temos que saber qual é esse modelo de categoria, porque até agora, eu acho que a deputada Solange Amaral, psicóloga, que diz que jogou o diploma na gaveta, porque ela não quer saber de psicólogo, porque não entende isso como categoria, não deixa de ter uma certa coerência quando ela coloca isso. E eu acho que a gente não tem, de certa forma, uma relação mais próxima entre nós, porque nós ficamos hermeticamente fechados dentro dos nossos modelos teóricos e não conseguimos fazer o que o colega falou, de fazer uma aproximação, apesar das nossas propostas epistemológicas diferenciadas, tá? Então fica aqui para uma reflexão essa coisa da gente pensar numa forma da construção dessa categoria que tem gente que diz que não existe. Tem alguém querendo falar aí, para eu não falar demais? Hã? Eu queria, Leôncio, partir um pouco do que você colocou, eu vou ser um pouco... Um dos trabalhos mais difíceis que eu enfrentei ao longo desse tempo que eu vivo pensando e lidando com essas questões de profissão, nos foi colocado agora pelas novas diretrizes curriculares. Né? Nós tínhamos, e o William, nós somos companheiros aí nesse desafio, nós temos 30 anos de uma tradição em que formar psicólogo era pegar aqueles rótulos que estavam definidos no currículo mínimo, transformar aquilo em um bando de matériazinhas com os conteúdos e livros já todos definidos, né? E nos foi exigido que nós pensássemos em competências básicas de um profissional que deve ser formado. E nós não encontramos na nossa categoria, nem na nossa produção científica, respaldo para pensar nesse núcleo de identidade. Não encontramos. Por quê? Porque, na realidade, nós consolidamos, fugindo ou nos esquivando desse debate interno, nós nos afastamos da possibilidade de superar aquilo que é possível, manter aquilo que não é possível, mas superar essas divergências que dêem um mínimo de identidade. Não é? Porque, lógico, nós sabemos da diversidade, nós sabemos da dinâmica, da transformação, mas isso se dá em torno de um núcleo de identidade que vai se elastecendo, vai se ajustando. Não é? Esse núcleo foi complexo, foi um trabalho de parto difícil para a gente conseguir, junto com as instituições, com os professores e tal, pensar um mínimo de competências e, o mais grave, pensar como enunciar essas competências de forma a isso não ser taxado, é behaviorista, é psicanalista, é não sei o que lá. De como criar uma linguagem que comunicasse essas habilidades básicas
de uma forma consensual. Foi uma loucura, foi uma tarefa que eu imagino, a certo momento nós pensávamos que nós não íamos dar conta, né? Por isso, eu creio, em função dessa falta de tradição nossa de diálogo interno, né? Que aí eu acho, Márcio, não se dá só no plano da construção de interesses da categoria, se dá também no plano de construção de um campo de conhecimento, não é? Porque nós sabemos que nossos conceitos, eles têm uma grande base de arbitrariedade, né? Eles estão, na realidade, arbitrários em grande parte, né? E isso deve favorecer um diálogo. Então, quando eu enxergo isso, você enxerga aquilo, vamos ver, será que é possível que é isso mesmo? Sei lá. Essa postura de diálogo, que não significa, ao meu ver, reduzir as divergências filosóficas, que não significa dizer que todo mundo pensa igual, ou sonhar com isso, que eu acho que isso é realmente utópico, mas eu acho que existe uma gama de possibilidades de consenso que nós não exploramos, né? E que eu espero que os cursos agora incentivados por essa necessidade também de pensarem a partir do documento que nós estamos lançando, que isso favoreça essa construção, né, de um campo de conhecimento que se articula em torno de algumas noções básicas, de uma visão mínima, né, comportando essa diversidade, comportando essa perspectiva e dando ao aluno a possibilidade de entrar em contato com essa diversidade, né, para que ele possa fazer escolhas mais conscientes, efetivas, mais congruentes com a sua visão e tudo mais, né? Tem um colega que queria falar? E o que você respondeu? É? Muita coisa. Olha, a comissão organizadora do Congresso está fazendo sinal de que já avançamos 25 minutos nessa nossa mesa de encerramento. Mas só deixa eu dizer uma palavrinha para ele. O psicólogo é o profissional mais versátil que existe. Se ele se fixa em um determinado ponto, é porque quer. É um profissional com potencial de atuar conjuntamente em qualquer área. Nesse sentido, é um curso mais abrangente. Por que as faculdades particulares querem colocar curso de psicologia? Porque o profissional, um profissional bem formado em psicologia, ele, além de trabalhar em psicologia, ele pode trabalhar em muitas outras coisas. Então, eu acho assim que é uma formação primeiríssima para quem escolhe e faz bem. Eu acredito muito nessa formação. Bom. Ok, gente. Bom.